Valendo! E aí, obrigado, BTI, por estarem aqui conosco, participando. Galera em peso, veio o time inteiro aqui participar. Rogério, Beto aí, o Gustavo também, né? Gustavo que antes da gente entrar aqui ao vivo, o Gustavo me dizia, ao vivo, mas gravado, né? Essa coisa, o Gustavo me falava que estamos aí há quase uma década. Eu falei, cara, faz tempo esse negócio aqui, né? Eu me lembro. Uhum. Lembro de ter ido palestrar em Caxias e tal, os lugares, a gente ia fazendo as coisas junto, enfim, divulgando eventos, né? E eu queria justamente começar por isso, Gustavo, um pouquinho da empresa, um pouquinho de como é que o mercado de vocês foi acontecendo, né? Que tipos de projeto hoje em dia a BTI começa a trabalhar, e se quiser trazer um pouquinho de histórico também é legal, e depois, né, a galera, né, o Beto e o Rogério podem se apresentar também um pouco mais aí nos papéis que estão fazendo e o que estão tocando. Eu vou tentar passar uma histórico bem resumido, vamos dizer assim, até para o Rogério depois e o Beto complementarem, tá? Mas assim, a BTI tem 8 anos de idade, né? E desses 8 anos, 7 anos a YouMove caminhou com a gente, né? Nós nascemos para ser uma empresa de terceirização de gestão de TI. Nós éramos todos experientes em gestão de TI dentro de indústria, principalmente, né? E quando a gente abriu a empresa, a gente resolveu agregar algumas marcas ao nosso portfólio, e a primeira marca que a gente disse, não, tem que vir para o portfólio, foi a YouMove, né? Então, a gente trouxe como primeira marca para a gente representar a YouMove, e eu acho que poucos meses depois, não sei dizer agora direito quanto, poucos meses depois a gente fechou nosso primeiro cliente junto, que são as lojas Colombo, que é um cliente forte e está com a gente até hoje, né? Até hoje a gente segue agregando mais serviços a eles e tudo mais. Hoje em dia, o Move continua sendo um parceiro forte nosso, que a gente aplica dentro dos nossos projetos, né? A gente usa como uma ferramenta que, digamos assim, todo projeto que precisa de alguma coisa envolvendo rua, o Move é a nossa ponta para cobrir essa demanda. Legal. Aqui, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É muito interessante e muito importante esse relacionamento, né, esse nosso relacionamento. E eu vejo que desde que eu comecei a trabalhar aí com a BTI, sendo sócio, né, que foi basicamente desde abril, é claro que tínhamos um namoro prévio, né, devido às startups que eu trabalho, e pela Docalab, que é um outro movimento, um movimento bem, vamos dizer, um pouco político, trazendo o ecossistema dos vales, Vale do Rio Pardo e Taquari. A BTI sempre foi uma grande parceira da Docalab, e, consequentemente, chegou um certo momento que não fazia sentido não nos unirmos, né? Então, hoje, eu estou dentro da BTI, já conhecia a YouMove antes mesmo, né? Foi um dos que levou a minha empresa que eu trabalhava antes, fui eu que levei a YouMove para dentro, e já identifiquei uma ferramenta tão poderosa naquela época, e é óbvio que a gente segue como um grande, vamos dizer, um parceiro estratégico, né, de soluções, não somente a nível Brasil, mas a nível internacional. Então, eu vejo que dentro das nossas estratégias, né, agora como diretor comercial na BTI, é uma das nossas ferramentas mais estratégicas de entrada em cliente. Então, para nós é um privilégio estarmos aqui conversando com vocês. Quando eu entrei para a BTI em definitivo, né, o Gustavo abriu a BTI em 2013, né, eu entrei ali em 2014, né, como, vamos dizer assim, um sócio mais participante do negócio mesmo, né, e realmente eu não conhecia o Move, vim conhecer através do Gustavo, né, e entendi a importância estratégica, né, do que a Move me apresentou para a gente, e nos manteve até hoje, né, deu esse suporte para a gente estar aqui hoje conversando. Quem fez isso foi a Move, né, graças a termos a ferramenta, podermos implantar rapidamente no cliente uma solução, usando, no caso, a ferramenta da Move, né, foi graças a YouMove que hoje a gente consegue estar aqui, né. E esse ano nós tivemos, então, uma vitória muito grande, né. Estamos conseguindo implantar dentro de uma empresa, de um fabricante mundial de autopeças, uma solução indoor YouMove, que para nós é uma novidade, né. Nós sempre trabalhamos com ela outdoor, né, com força de vendas, manutenção externa, montagem de imóveis, né, etc. Então, esse ano nós tivemos uma grande vitória, né, que é uma parte
São 40, assim, quase 60 usuários que vão utilizar a ferramenta dentro de uma fábrica, né, dentro da fábrica dessa empresa. Então, o uso da YouMoving possibilitou que a gente entregasse em 2 meses a solução de manutenção, né, de controle e gestão da manutenção dessa empresa. Se não fosse pela YouMoving, ia demorar muito tempo, né, ia perder o projeto. Então, viabilizou, e hoje, esse ano foi muito importante para nós nesse sentido. Muito bom. Sabe que eu brinco sempre, né, o Gustavo e Beto, e a frase clássica, né, do alguém faz alguma coisa em algum lugar em algum momento, né, mas esse lugar ele tem se transformado em algum contexto, porque às vezes a pessoa está em casa, mas ela está executando uma determinada atividade por causa do contexto que ela está inserida e aquilo faz sentido, né? Semana passada a gente contratou 5 pessoas novas e eu fiz exatamente essa explicação que tu citou. Alguma pessoa faz alguma coisa em algum lugar. E eu acho que a tua chamada é mais interessante mesmo, em algum contexto, tá certo? Né? Pode ser um lugar, pode ser um posicionamento da empresa, pode ser uma situação. Fiquei sem recurso X, beleza, vou pedir mais do recurso X porque eu preciso para fazer o trabalho tal, e assim vai. Então a coisa vai conectando. É muito bom. E Gustavo, mais uma para ti, assim, para a gente falar um pouquinho sobre hoje o posicionamento da BTI. Tem algum mercado, alvo mais assim que vocês atuam? O que é o chamado cliente ideal da BTI hoje, assim? Quem que vocês estão mirando assim para atender mais? Eu vou rebater, tá? Eu vou mandar para o Rogério. Tá, vai lá, Rogério. Hoje nós estamos focando muito na indústria, que a BTI nasceu dentro da indústria, que tem necessidades, não necessariamente indústria 4.0, mas a indústria da automação. Ela tem uma dor, que normalmente é uma dor que vai impactar no custo operacional, vai impactar na agilidade, nos tempos, na precisão dos dados, na rastreabilidade, a próprio citado pelo Beto, na gestão da manutenção, ou seja, ou no inventário do estoque, né, não importa, mas é uma dor. Nós atacamos, então, esse é o nosso cliente ideal, que a maioria das vezes são multinacionais, né, devido à estrutura e da infraestrutura dessa empresa, mas hoje atacando, né, olhando até o relacionamento com o YouMove, qualquer empresa que tenha uma dor real que queira resolver. Dificilmente aí a gente sente que temos problemas com algumas empresas que ela tem a dor, muitas vezes pela cultura organizacional ela não quer resolver a dor, ou ela não quer investir para resolver essa dor, né? Então ela sente que um investimento de R$1.000 é um absurdo. Então esse tipo de empresa nós não estamos focando. Nós estamos focando naquelas empresas que enxergam o valor de uma tecnologia. E aqui a transformação digital já é um passo que já passou. Ela entende que a necessidade da transformação digital é óbvia. Nós não precisamos chegar nela para provar o que é uma transformação digital. Ela já entende esse conceito e ela quer soluções. Então, a solução que nós podemos entregar para ela pode ser feito em fases, pode ser um MVP, pode ser uma POC, mas é algo entregável, que ela sente já como um benefício com valor agregado. Legal. Mas, Rogério, até indo nessa linha da história da transformação, a gente vive nesse mundo mágico, né? A gente chama a entidade de transformação digital, a gente, né, precisamos fazer a transformação digital, mas o quanto que vocês acabam quando vocês vão conversar com empresas do mercado, que é uma coisa do tipo assim, cara, já passou o tempo e tem empresa que não acordou ainda para a história, então A maioria não acordou ainda para a história. A maioria não acordou para a história. Cansa o convencimento. Eu fico cansado, às vezes, de falar de transformação digital, que tipo assim, agora? 2021? Sério? Estamos nessa ainda? É por isso que o Rogério falou, a gente tem um caso, claro que não vale nomes, mas assim, a gente tem um caso de uma empresa grande mesmo, significativa, que tu vai falar com a equipe, daí tu diz, para tal assunto eu vou ter que falar com a TI. Pá, cara, não vamos chamar a TI. Poxa, uma empresa de faturamento grande, bilhão, e o departamento não quer falar com a TI em 2021. Cara, o que está acontecendo aí, sabe? E é o cenário.
E aqui eu pego uma referência da transformação digital, é que tem momentos e momentos, né? Então nós temos que comprar as brigas, né, conforme a gente pode também, né? Eu digo que tem certas brigas que elas já nascem um pouco que perdidas, né? Porque tu tem energia, tu tem no final do dia tu tem 24 horas, né? E tu tem que focar as tuas energias num determinado foco. Hoje, focar, depois de pandemia, passando um ano e lá vai tanto, né? Quase que 2 anos de pandemia, tentar provar para alguém que transformação digital é necessária, é uma perda de tempo e de energia. Então, a gente foca naqueles que entendem que isso é uma necessidade. Então, empresas que antes da pandemia tu chegava para conversar sobre transformação digital ou soluções, né, na verdade, nós não falamos de transformação digital, tu tem esse problema, nós corrigimos assim. Se essas empresas não enxergam isso como benefício, não perdemos tempo, nós temos dentro do nosso funil de venda, nós colocamos não está madura para o nosso trabalho, e vamos colocar energia em empresas que realmente têm um olhar, porque senão no final nós estamos aí chorando por desconto de 2%, 5%, 7%, 30%, 50%, ou seja, olha mais o desconto do que o que vai trazer de valor agregado. Né? E esse outro lado das empresas que acordaram e estão atuantes nisso, assim, existe, porque uma vez eu vi, como é que era o nome da vaga? Era um gestor de transformação digital. Eu falei, olha, é bonita, né? E o resto é o quê? O resto é tipo quase um lance de TI bimodal, né? Do antigo e do novo. O que é esse negócio aqui? Né? Como se uma pessoa fosse a responsável por fazer a transformação digital acontecer. Mas o que vocês acabam enxergando nas empresas dessa coisa da gestão? É uma coisa multi-área, é multidisciplinar, ou cai nas costas de alguém? É do CFO que tem que acabar resolvendo a coisa para economizar e gerar novas receitas também? Onde é que está essa gestão nas empresas? O que a gente percebe aí entrando nessas empresas que já entenderam, né, que precisa virar de chave, né, começar a olhar por um outro olhar, que essa pessoa, na verdade, ela, vamos dizer, ela não existe, né? O que existe são os grupos de inovação multidisciplinar, e aí que chega até a exemplo da Conexo, dentro do Grupo Randon, que já não é mais só do grupo, é de várias empresas, e aí a gente enxerga vários desses grupos nominados com programas de grupos de inovação dentro de várias empresas, praticamente todas que a gente participa, e esses grupos passam a ser nossos parceiros para trazer as soluções para estes clientes internos. Então, eles nos trazem, olha, vem aqui, por favor, me ajude, por aqui, vamos por ali, por aqui. E algumas vezes é muito interessante que eles nos enxergam como um parceiro, eles nos enxergam como um parceiro para fazer a própria venda interna para o seu próprio diretor. Não é uma nem duas vezes que nós fazemos a apresentação, o pitch da solução, nós entramos nesses grupos de inovação e fazemos aí o pitch para os gestores que vão aprovar o projeto. Porque como eles começam a enxergar que nós temos a entrada a inúmeras empresas e a inúmeros grupos, o nosso pitch está muito mais alinhado com a venda, com os argumentos, e eles se favorecem disso, e para nós é excelente. Perfeito. Interessante. Vocês acabam servindo até como esse apoio consultivo, que é uma parte do trabalho de vocês também, né? De dar direcionamento e trazendo um pouco do que os outros estão fazendo, né? E aí aquela frase da mãe não funciona muito, não é todo mundo, não, cara, às vezes eu tenho que estar seguindo o que todo mundo está fazendo, senão eu vou ficar para trás, né? Tipo, a gente está até com uma metodologia hoje de, vamos dizer assim, de vender tentativas, né? A gente tem um preço específico para o investimento em POC. POC do quê? Não interessa. Não interessa. Estamos juntos, vamos fazer o mínimo produto viável, a pontinha, o detalhe, mas vamos fazer para mostrar que essa ideia é viável. Então, esses grupos que o Rogério comentou, eles usam muito a gente por causa que eles vêm assim, eu tenho uma ideia de fazer tal coisa, será que dá certo? Cara, custa isso para tentar.
Uhum. A gente fez um cliente, nós fizemos uma POC, e dessa POC ele registrou no grupo dele que saíram 25 oportunidades de projeto baseados na POC que a gente fez. Que legal. Sim, aí tu pode entrar em outras estruturas, né, de priorização, qual que vai gerar mais valor, o que vai ter mais impacto, aí tu consegue ajudar o cliente até, inclusive, quer dizer, só a tua POC já pagou o investimento e já abriu o campo para daqui a pouco um monte de coisa que pode rolar, né? Então isso tudo é bastante positivo. Outro cliente com POC, no segundo dia de uso da POC, pegou um erro de estoque de 2 anos acumulado, né? No segundo dia de uso uma POC. Então ele fez um investimento muito pequeno, ele fez um projeto muito rápido. Mas está pronto para usar? Não. É um teste. É em cima da mesa escrito a papel. Mas funcionou e já começou a mostrar que o payback é real, que o payback existe, ele é sensível e ele é imediato, né? Então isso ajuda muito. E aí, naturalmente, né, a POC passa a virar um MVP, né, com mais estruturado, não se trabalha mais com aquela visão de projetos de 2 anos, né, se trabalha com MVPs daqui a pouco de 3 meses, entregas em 3 meses no máximo, já trazendo valor, já com um núcleo muito bem estruturado para entregar aquilo com escopo pequenininho, flexível, mas esse é o escopo que vai trazer o benefício, e aí vai sprints, né, trazendo todas as metodologias ágeis para entregar algo a mais. Terminou isso? Próximo ou para-se por aí. O importante é que ele sinta o benefício disso. Nós não vendemos projetos de 2 anos, não é o nosso foco. Nosso foco é entregar projetos que façam sentido para ele. Não importa se é uma POC ou se é um MVP. É que a consequência desse trabalho retorna em novos projetos. É o que a gente percebe todos os dias. A entrega, depois a execução, um tempo, aí tá ali o resultado, próximo passo. Aí tu vai conseguindo iterar em cima daquilo que foi acontecendo, né? Muito bom. Fiquei pensando um negócio aqui, Beto. Projeto em campo, operação acontecendo. Como que tem sido essa atuação de vocês em relação a essa continuidade com os clientes? O quanto tem de tecnologia, o quanto tem de gestão de projeto, sabe, essa cadência de conversa. Como é que acaba funcionando esse trabalho de vocês aí? Inclusive, aproveitando, né, o momento, a gente está novamente numa onda de contratação, né, para BTI. Tá? Estamos com 2 hoje gestores de projetos na equipe, né? Um começou essa semana, né, porque o nível agora de clientes que nós estamos atendendo, né, vai consumir basicamente um gestor de projetos só para atender essas empresas, esses grupos de melhorias, né, porque quando a gente está implantando já um projeto numa empresa, né, com a ferramenta mais racional para aquele momento, seja um YouMove, uma área externa, uma força de vendas, um sistema nosso de apontamento de produção, etc. Ali nós já estamos pensando qual é o próximo passo, né? Qual é a próxima vitória que a gente vai ter. A gente fez a POC, a gente está com o MVP, mas eu tenho que pensar o seguinte, bom, eu já tô pensando lá na frente, né? Tenho que estar 2, 3 projetos lá para frente. E a gente sente isso, as empresas muito ávidas por isso, né? O pessoal do chão de fábrica, o pessoal que faz a venda, o pessoal que operacionaliza, muito ávido por transformação digital. Tira o papel da minha vida, por favor, tira as listas de preço da minha mão, não aguento mais. Me ajuda, né? Claro, ainda responde a um gestor que muitas vezes tem uma visão, está restrito de questão financeira, uma visão retrógrada, entende que não é momento, que não precisa, né? Porque tu precisa ou não tem uma vivência clara, né, Beto, da operação, não é um cara que está lá na operação. Sim. Ele foi sempre da academia, né, estudou, nunca esteve lá, né, nunca desceu esse nível, né. Então, isso é importante, né, a gente ter uma gestão de projeto bem alinhada, fazer as entregas, né, essas pequenas vitórias que a gente chama, né, dessa batalha aí da solução do problema. Eu vou entregando, né, vamos gerenciando a entrega, vamos fazendo a entrega, já vamos pensando no próximo passo, vamos indo adiante. Né, quando a gente entrega uma solução de força de vendas excelente lá, né, bom, já te dou o pedido, né, aí o pessoal do escritório diz, tá, mas agora tu criou um problema para mim, né, não consigo analisar o crédito tão rápido quando chegam os pedidos. Então vamos atacar agora a análise de crédito. Aí depois a logística reclama, bom, mas agora tem muito pedido, não consigo entregar em tempo hábil, né, vamos adiante. Então, Rogério,
nossa gestão, nosso Customer Success, nosso gestor de projeto, a gente já está já tá pensando lá como é que eu vou, né, alinhar toda essa cadeia aí e entregar solução. Então são projetos, nós não vendemos projetos de 5 anos, nós vendemos relacionamento de 5 anos. Tá? Esse é o grande diferencial da BTI. Porque o problema ele vai mudando e vocês conseguem ter essa agilidade de estar entendendo, justamente porque às vezes tem esses efeitos, né, que o Beto trouxe, tipo, de mexer uma coisa aqui, legal, agora deu problema no outro pedaço da jornada. Mas dependendo dos projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo no cliente, daqui a pouco, não, cara, isso aqui segura, a galera aguenta ali, agora a gente vai resolver esse outro problema aqui. Entendemos que é uma né? dor, né? Entendemos, É. mas não é o momento ainda, né? Nós vamos indo, vamos chegando, né? Não deixamos o cliente ser desabastecido de um, como é que eu vou dizer assim, que no futuro nós vamos atacar ali, né? Esse é o ponto. E aqui eu quero colocar um ponto que não é incomum, principalmente para clientes novos, né, que começam a entender a BTI, logo no início eles sentem um baque, eles entendem o potencial da BTI e eles começam a nos acionar trazendo, eu tenho esse problema, por onde eu começo? E aí nós começamos a dar inúmeras alternativas e mostrarmos exemplos com outros clientes, inclusive muitos desses fazem os benchmark, né, para olhar como o outro está fazendo, justamente para dar um norte de início. O teu problema vai ser resolvido em tantos ciclos, mas a gente já pode começar aqui. O que ele vai te dar de benefício? Então, uma proposta nossa, quando entregamos para o cliente, não entregamos somente o valor dele financeiro, nós fizemos uma lista final com todos os valores agregados, o que ele vai ganhar com isso, inclusive com uma visão de venda para o seu próprio chefe, em que momento que isso se encontra, né, e que faça sentido para ele naquele momento. Então, é justamente para trazer essa visão, né, de sucesso do cliente, que a gente está nessa jornada também do Customer Success, porque não é só técnico, nós temos relacionamento e vivemos de relacionamentos, né? Então tem todo esse desenrolar, e eu digo que o gerente de projeto, ele olha uma coisa muito técnica, o Success já olha mais um relacionamento, e comercial tenta olhar um pouco o todo, né, e o que acontece antes, depois, daqui 5 anos, justamente para ficar mais alinhado, né. Então, esse é vamos dizer, o nosso dia a dia. Muito legal. Alguns pontos nisso daí, Falei. né? Assim, a gente tem clientes hoje que nos consideram o fornecedor de TI piloto. O que é isso? Qualquer coisa que eles querem mudar na forma de relacionamento com o fornecedor, na forma de suporte, eles fazem primeiro com a gente. Deu certo com a gente? Deu, então leva para os outros, né? A gente tem, o que o Beto comentou antes do impacto, né? A gente tem clientes que vêm para nós assim, qual é o teu problema? Meu problema é que tem um ajuste de inventário muito alto. Dá para resolver? Dá. Como o Rogério falou, são 8 ondas de melhoria. Na 8ª vai te trazer o resultado final disso. São pequenas vitórias. Eu vou fazer um projeto que vai te trazer 4 pequenas vitórias, depois mais 4 pequenas vitórias, depois, quando chegar lá na 24ª pequena vitória, tu venceu a batalha. Acabou. Né? Então, também o impacto, né? A gente tem assim, a gente tem case, a gente até conversou com você sobre esse case de equipe de vendas que saiu de 200 pedidos por dia para 1.000. Pô, que legal, né? Mas cara, e o pessoal do financeiro, o que vai fazer? Se estapear? E a logística, como é que dá jeito nisso, cara? Como é que, sabe? Então, de novo, assim, é uma onda, né? Tu começa uma onda com o primeiro projeto, tu tem que ir até cobrir todas as áreas. Né? A BTI fez um levantamento agora há pouco tempo, que num processo de distribuidora ou industrial, nós temos soluções já para todos os ciclos do processo de um order to cash, né? Então, do pedido entrar até o pedido ser pago, todos eles a gente tem ferramentas para melhoria de processo, né? Então, esse é o ponto. Onde eu vou começar? Às vezes eles querem, vou começar aqui no meio. Legal, cara, mas teu dado não está organizado antes, o processo não está organizado antes, não adianta. Então, vamos fazer a onda completa, todas as pequenas vitórias, né? Muito bom, muito bom. E eu tenho mais uma questão aqui para a gente falar um pouquinho. Vocês comentaram aí esse jogo, né, do sucesso do cliente, né, de estar atuando com essa jornada, né, de sucesso. Como é que vem sendo para vocês colocar isso em prática?
essa coisa do interno, a coisa com o cliente, o quanto, como é que tu dissocia essa ação do sucesso do cliente de não ser quase como um trabalho comercial, porque não pode ser isso, tem que ser essa muita coisa de escuta, né? E como é que fica esse jogo desse balanço, né? Porque no final do dia, às vezes a tua sugestão de melhoria para a pessoa é uma venda nova, porque tu tá vendo que tem um projeto novo ali, mas tu tem que estar muito mais com esse chapéu de pessoa sendo consultada, mentorando, né, acolhendo muitas vezes ali a dificuldade, a demanda que está vindo, do que necessariamente está causando a próxima venda, né? Qual é esse balanço? Como é que vocês têm lidado com isso também? Começo por pequenas ações. O simples fato de fazer uma reunião, mesmo que seja técnica, com as câmeras abertas, já é uma vitória, já é algo que traz um relacionamento, porque nós sabemos, né, que principalmente a área técnica ou as reuniões virtuais, muitos se sentem muito mais confortáveis com as câmeras fechadas, né, do que abertas. Então, o próprio trabalho de levar internamente para as equipes dizendo, olha, pessoal, não é como tu está vestido, né, e sim a relacionamento de abrir para o teu cliente. Se tu se sentir desconfortável e se vestir mal, né, tá de pijama, né, eu tive reunião com um cliente, o cliente estava de chambre, né, não faz diferença alguma para nós, porque, na verdade, é como a pessoa se sente bem, né, como a gente olha muito esse relacionamento de se sentir bem. Então, mas abre a câmera, faz essa abertura de câmera para nos dar, ó, eu estou aqui, ó, te olhando, prestando a sua atenção. Porque para mim a câmera fechada é aquela sensação que tu pode estar assistindo, lendo, olhando o jornal, pode estar comendo, indo ao banheiro, né? Então, agora, quando a câmera está aberta, e é uma coisa tão simples, e aí começa a Customer Success. Então, quando nós falamos em cliente no centro, é um conceito muito grande, a ponto de nós fazermos uma venda negativa. Tu tá com 50 licenças da YouMove, cara, vamos baixar para 30 porque tu só está usando 30. Por que tu tá pagando 50? Né? Essa é a visão que dá relacionamento com o cliente. E focar em problema, né? Não focar na venda. Por isso que é muito mais fácil quando o cliente nos traz um problema e nós podemos abrir o leque de oportunidades, tanto de uma POC até um MVP ou um projeto de grande prazo, de longo prazo, porque aí dá para o cliente essa visão e a gente desenvolve junto. Um pouco, para mim é muito o relacionamento humano, né, as pessoas humanas conversando sobre negócio, e não negócios conversando sobre negócios, porque senão tornam robozinhos falando com todo mundo. E sempre foi uma característica que a gente sempre encontrou, né, aproveitando com a YouMove, tá, foi esse relacionamento, né, pessoal, assim, as portas sempre abertas pra gente, né, poder ir a Porto Alegre, levar as nossas, junto, né? Sentar, ouvir as nossas dores, né, porque quer queira, quer não, a gente tá na linha de frente, né, claro. Ouvir, entender, procurar nos auxiliar, né, e a gente gostaria cada vez mais, né, infelizmente aí, devido a alguns problemas, né, de pandemia e até os compromissos, a gente não foi mais tanto a YouMove, né, mas sempre foi um fato, sempre me agradou muito, né, o trato de da YouMove, né. A YouMove não é uma entidade, a YouMove são pessoas que conversam com pessoas, né. Vale colocar assim, dois fatores. A BTI teve sucesso na implementação de Customer Success. Bom, nós temos clientes que têm mais de 60 projetos executados conosco. A gente tem cliente que está com a gente há 5 anos, 6 anos, a empresa tem 8, está com a gente há 6 anos, e esse ano a gente abriu 12 projetos com eles, sendo que nós propusemos 3, o resto eles pediram para nós. Legal. Nós temos clientes que têm 6 ambientes distintos da YouMove, sabe? Se não fosse por CS, se não fosse o Customer Success, se não fosse relacionamento, cara, fez o projeto muito bom, que bom, obrigado, tchau. A gente tem um cliente que reconhece que assim, o melhor analista de produção deles é o Beto. Né? Bom, o Beto não está lá. O Beto não está lá. Mas quando um gestor X vai para uma reunião para discutir um assunto, ele liga para o Beto antes. Beto, eu vou fazer assim, o que tu acha de... Sabe? Porque a gente tenta ao máximo se apresentar... Primeiro, assim,
A BTI não é uma software house. A BTI é uma consultoria. Que em Uhum. grande parte entrega o resultado não em um relatório, mas num sistema para atender essa demanda, né? Mas nós somos uma consultoria. Então, a gente não chega para o cliente e diz, me dá teu escopo são 50 horas executadas, toma, tá aqui, né? Então, por isso que eu acho que abre muito essa porta do relacionamento, de um projeto abrir 25, de um grupo de empresas, todas as empresas nos chamarem, cada um com uma demanda distinta, por essa questão de qualidade de atendimento e relacionamento. Que legal. Eu vejo essa coisa da relação interpessoal, né, que vocês acabam criando com os clientes, desse entendimento, é bem que tu fala, né? Então não tá pedindo um artefato para ele, me dá o artefato escopo do que tu tem aí, eu te dou um artefato proposta financeira e prazo. Não. Me mostra qual é o problema. Porque talvez nem exista, né? Ou talvez se existir, eu posso tentar te localizar onde que tá realmente esse problema, né? E é muito disso às vezes, né? Eu tenho feito muitas essas perguntas de Customer Success porque é um assunto que me interessa bem na coisa que o Rogério trouxe ali, né? Da centralidade do cliente. Tá? O que significa botar o cliente no centro? Né? Como é que eu cuido dessa relação ao tempo que eu também estou sendo propositivo e consigo, né, fazer parte daquilo ali que está acontecendo com ele. Então, essas interlocuções, né, de ajudar as pessoas a terem melhorias, otimizarem as coisas que elas estão fazendo, eu vejo isso como muito positivo, né? E acho que uma coisa que conecta com o que as empresas tiveram que aprender na marra com a história da pandemia e com todo mundo trabalhando de forma remota é a intencionalidade da comunicação, né? Não existe mais o acaso. Tava passando no lugar e encontrei. Não, tu não vai encontrar ninguém. Tem que falar com a pessoa, chamar ela para trocar aquela ideia, né? E realmente poder entender o que está acontecendo, se colocar disponível e tudo mais. E vejo também que esse processo do relacionamento ele também se conecta que a gente consegue às vezes ter reuniões mais curtas, não porque eu reduzi de meia hora para quê? Não. Eu já sei o que a gente tem que conversar aqui, eu tô só te trazendo uma informação pontual, tá aqui o resultado, tá aqui tal coisa, bom, direcionamento, segue a vida, né? E por vezes essa troca ela é rápida, mas ela consegue ser muito propositiva. Eu acho que vocês conseguir fazer isso porque vocês estão próximos dos clientes, vivendo também parte da operação deles, né? Então, essa intencionalidade ela acontece também pelo modo como vocês operam com o cliente, porque poderia ser muito do tipo, te entreguei, agora está em garantia. Uhum. Não, A nós, visão do inclusive, hypercare. Eu tenho 7 dias para me listar. inclusive nós participamos, né, do Go Live com os clientes, nós estamos juntos, né, na hora de uma virada, faz parte então da tradição da BTI e é a característica também de nós estarmos ali, né, seja com uma pessoa mesmo, nossa, física, ou com 3 técnicos de plantão, né, aguardando a virada, né, principalmente quando um grande cliente nosso migrou de RP, mantivemos o Move para ele, né, mesmo ele tendo força de vendas do próprio RP, ele nativo, ele preferiu trabalhar com a gente em virtude de relacionamento, capacidade, e ele saiu de 2 para 20 milhões por mês, né, de venda, não foi à toa, né, tivemos um mérito nisso, né, então não ia de uma hora para outra, então ele migrou de RP, 2 clientes aconteceu, né, migrou, e nós estávamos ali, noite de Natal, Ano Novo ali, junto com ele, né, olha, vamos lá, vamos junto, né, esse é o... Essa proximidade, uma coisa que a gente vende também é o seguinte, eu considero um paradigma, mas já quebrado há algum tempo, não é uma coisa nova, mas assim, não existe sistema estático, principalmente esses sistemas de borda, que são os nossos, vamos dizer assim, não existe estático nele. Tu vai me dizer que tu vai fazer um sistema de força de vendas, e daqui a 1 ano a tua equipe vai estar usando a mesma coisa, com as mesmas regras. É isso que vai fazer tu evoluir no mercado? Não. Então, a gente tem clientes com força de vendas em cima do YouMove que eles têm contato com a gente de dedicação de um volume de horas mensal, porque todo mês tem demanda. E a gente ainda chega nas empresas e diz assim, não, eu estou precisando de uma demanda muito grande, mas é só agora, depois que eu implementar isso aqui não vai mais ter. O pessoal fala isso e a gente diz, cara, tá errado, vai ter. E se tu não tiver, tu não está fazendo transformação digital, tu não está fazendo evolução constante, todos aqueles paradigmas atuais pregados, tu não está vencendo eles. Porque tu acreditar que tu vai encontrar uma velocidade e um voo de cruzeiro,
Não vai acontecer. Ponto. Acreditar que tu vai conseguir manter uma rotina, né? Não existe Uhum. isso, né? Não existe manter. Ou tu tá melhorando ou tu tá piorando. Não tem o manter. Exato. Mesmo porque o teu concorrente, né, ele também está ali, né? Ele está sendo afetado por N motivos, né? Daqui a pouco está fora do controle dele, não tem nada a ver com o mercado, ou é por visão de expansão, ou é visão de, sei lá, tá com um pouco de dinheiro em caixa, não importa o que seja, ele vai se reinventar. E uma vez que ele se reinventa, pronto, agora tu tem que se reinventar também. E aí o negócio é uma bola de neve, né? Falando um pouco de relacionamento, eu só queria puxar um ponto que muitas vezes nós temos aí a nossa visão de hypercare, que é uma palavra do inglês que diz que é esse cuidado, né, que eu tenho aqui com o meu cliente, a ponto de nossos analistas estarem dentro do cliente por tempo indeterminado. Então, por quê? Porque é muito mais, acelera muito mais esse processo de eu fazer uma evolução de vários ciclos com uma pessoa dentro da empresa, entendendo os problemas da empresa, ele já está olhando para o outro problema e já mapeando esse problema, né? E aí, quando vem para dentro, já está tudo mapeado, acelera todo o processo, acelera o entendimento, acelera. Nossa, isso dá um diferencial absurdo. Então, as empresas que conseguem entender essa virada, elas começam a repensar seus projetos. Eu não vou gastar meu tempo de tentar mapear da minha visão um projeto, entregar para alguém que está fora, ele vai me trazer algo, vai cair dentro do meu. Espera aí, mas não era isso. Aqui não. Aqui nós estamos dentro da empresa mapeando um problema que é dele, já com a visão, e ele está junto, porque como estamos junto nesse processo todo, o resultado dificilmente vai dar diferente do que ele esperava como valor agregado. E tu Resultado. tá vivendo o ambiente dele, né? Que é o mais importante, né? Tá vivendo Que o ambiente. Isso é não é louco. uma dor, uma dor que veio. Se fala muito em dor, né? A gente está falando em, né, dão nomes diferentes para, né, problemas, ou sei lá, né? Não é algo que eu escutei alguém falar, que muitas vezes é o operacional que está com o problema, que fala para o coordenador, que fala para o supervisor, que fala para o gerente, e aí o gerente chega para nós, tem uma dor. Cara, Sim. ele vai nos contar uma coisa que não tem muito a ver, muitas vezes, com o operacional, né? E a hora que entra no operacional, os caras, me entregaram esse lixo aqui, né? E ter um profissional da BTI, no caso, né, o pessoal da engenharia conhece o processo. Estou com um problema aqui, né? Tenho isso para fazer. Então eles olham para o lado, vê alguém da BTI, bom, então vamos pensar em TI para resolver isso, né? Acho que acabou aquela fase, né? Principalmente a maioria dos nossos clientes, de eles tentar resolver de uma forma que não envolva uma ferramenta de TI, né? E eles não conhecem. O mundo deles é fazer peça, é fazer o produto final, né? Então, quem é que vai aconselhá-los a como que eu vou resolver isso, né? Como é que eu pego, por exemplo, um TAC de máquina de produção? Bom, eu tenho que fazer isso apontamento online. Não é um engenheiro que vai, isso é a BTI, né? Então, o nosso analista já está ali do lado, já diz, ó, participa com a gente da reunião e vamos ver, ó, nossa dor é aqui, eu preciso disso. Como que a TI vai resolver? E aí, né, Beto, vale citar, digamos assim, ó, a evolução dos conceitos, vamos chamar assim, né? Como a gente está dentro de várias empresas, várias dores, a maioria das vezes que a gente chega numa empresa é quase olhar e dizer assim, cara, esse cenário a gente já viu, esse cenário aqui a gente já viu, esse cenário aqui a gente já viu, esse daqui a gente já viu, isso aqui eu tenho pré-pronto, isso aqui. Conectamos todas essas pequenas vitórias, de, cara, é isso aqui que tu precisa, concorda? Vou dar um exemplo de case You Move Me, tá? Quantas vezes já ligaram para a Imove e disseram, eu quero fazer um Uber, né? É uma piada que a gente conta internamente há muito tempo, né, Daniel? Pois é, a BTI criou um Uber de peças para manutenção industrial usando o YouMoveMe. E todo cliente que a gente olha agora e fala disso, os caras querem, porque a dor é a mesma. Então pensa assim, é o conceito do Uber. Mas lá no nicho, subnicho, subnicho, subnicho. E atende, sim, perfeitamente. Legal. Mas esse é o jogo, né, cara? Mas sabe que eu ficava nesse jogo da história do Uber, assim, eu falei, cara, dá pra fazer, mas assim, nosso foco é B2B, cara. Que problema que tu quer resolver, né?
Eu sempre lembro, Gustavo, de uma época que erraram os anúncios do Google e começou uma galera gamer ligar pra gente achando que o YouMove era uma coisa pra fazer jogos, né? Assim, não, cara, eu não sei como é que vocês caíram aqui, mas não é. Um dia talvez, se bem que esses tempos o Jefferson fazendo uma demo do YouMove fez um quiz usando um aplicativo, aquele negócio das perguntas aleatórias, eu falei, tá, fez um jogo, tinha até pontuação, sabe? Eu falei, tá, tudo bem. Ele fez um jogo usando o YouMove, tá tudo certo, mas não é o natural, né, dentro da estrutura, assim. É muito bom, cara, muito bom. Cara, legal conversar com vocês, saber um pouco aí de como é que estão rodando as coisas. É legal a gente, né, nessa onda de saber que está provendo um produto que ajuda as empresas também a se posicionarem, a entregarem mais valor. E muito nessa onda da aceleração, né, da capacidade que eu tenho de entregar alguma coisa, né, de não sair do zero, sair de alguma coisa que já te entrega, né? E o cliente ganha com isso também e seguirá ganhando pelo modo como vocês atuam com ele, né? Olhando sempre o problema e não só o escopo, né? Então isso é muito bom. A dificuldade a gente tem de explicar para o cliente que ele não precisa desenhar o aplicativo para depois fazer, que a gente com o YouMove a gente pode sair fazendo, e se estiver errado não tem problema, a gente corrige lá e vai embora. Às vezes leva tempo para o cara entender que isso é viável, sabe? Pior. Mas muito bom. Obrigadão aí pela participação de vocês aí. Rogério aí, boas-vindas. Não tinha falado ainda contigo. O Beto, em algum momento a gente deve ter trocado ideia, mas normalmente o Gustavo é o cara que eu sempre troco mais ideia aí direto. E tamo aí. Tamo junto. Obrigadão pela oportunidade. Então tá bom. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.